Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos ver o esquemático aí do projeto 2, 3 e 4, né? O esquemático que montaríamos na prática, mas que eu vou deixar aí disponível para vocês, incluindo os componentes para que vocês possam montar aí posteriormente. Se tiver algum tipo de dúvida, até perguntar durante o próximo semestre na aula presencial, certo? Portanto, o objetivo para essa aula de hoje vai ser a apresentação do esquemático dos projetos que seriam montados nesse semestre, né? Que seria o 2, 3 e 4, já que conseguimos fazer o projeto do LED. Os componentes a serem utilizados nesses projetos, o princípio de funcionamento do projeto 3 e 4, já que o projeto 2 nós trabalhamos aí previamente no Tinkercad, e as características técnicas necessárias para a montagem de cada um dos projetos. Muito bem, então já partindo aí para os componentes, para os elementos do projeto 2, nós tínhamos lá nesse projeto dois LEDs de cores diferentes, né? Pode ser um vermelho e amarelo, verde e azul, enfim, quaisquer dois LEDs aí. Dois capacitores eletrolíticos de 100 microfarads, uma bateria de 9 volts para alimentação do circuito, 4 resistores de 1/8 de watt, 2 de 39 kΩ e 2 de 330 ohms, dois transistores BC548 ou BC548B. Então, o circuito estável, né, o circuito que nós testamos no Tinkercad, tem esse esquema aqui, né? Então perceba que nós temos 4 resistores, 2 capacitores, 2 transistores, 2 LEDs. Peço para colocar de cores distintas aqui para a gente ter um efeito bacaninha aí na oscilação, né? Então o funcionamento desse circuito está relacionado aqui com R2C1 e R3C2, que é basicamente aí os capacitores, né, que vão apresentar uma carga, e essa carga define a frequência de oscilação do circuito. Então, se eu quero uma oscilação em 10 Hz, eu tenho que ter um determinado valor de capacitância e um determinado valor de resistência, tá? E o valor que eu tenho desse lado, basicamente eu vou espelhar, né, eu vou replicar esses valores aqui para o lado direito do esquemático, para que nós tenhamos aí um circuito simétrico. Na sequência nós temos os transistores, né, que vai ser o elemento chaveador, que portanto vai controlar o acionamento dos LEDs através da carga e descarga dos capacitores. Então o capacitor ele vai estar carregando, por exemplo, C1 carrega por R2, né? Muito bem, assim que C1 estiver carregado, ele vai descarregar na base desse transistor, acionando o transistor e conduzindo corrente do positivo pelo R4 para o LED, acendendo esse LED aqui. Porém, enquanto o LED está aceso, esse capacitor C2 carrega por R3. E quando ele se carregar completamente, ele vai descarregar esta carga no transistor TR1, fazendo com que o transistor feche o circuito entre positivo, R1 e LED, tá? Conduzindo corrente, portanto, nesse LED. Assim que esse LED estiver aceso, né, em condução, esse outro capacitor volta a se carregar para depois disparar o transistor 2, acender esse LED, apagar esse, acende, apaga, tendo então um circuito oscilador, tendo como referência aí de funcionamento a saída com 2 LEDs, né, para que a gente possa aí observar visualmente esse comportamento da frequência, né? Então a frequência ela é refletida no período, né? Se eu tenho uma frequência muito grande, eu tenho um período muito curto. Se eu tenho um período muito curto, eu tenho uma frequência muito alta, tá? São parâmetros aí inversamente proporcionais. Para esse circuitinho aqui, eu projetei ele por completo, tá? Eu dimensionei aí os resistores de carga e descarga do capacitor, resistor do LED para uma fonte de 9 volts, né? Eu fiz os cálculos ali, eu cheguei a 330 ohms, uma resistência prática aí, comercial, que a gente acha tranquilamente, que os LEDs suportam em termos de intensidade de corrente também, com
sem nenhum tipo de saturação, estresse no componente, e tendo aí uma vida útil bem satisfatória para esse tipo de projeto. Beleza? Então isso aqui, turma, eu deixo disponível esse esquemático e a lista de componentes para que vocês possam montar. Ah, professor, puxa, mas vai valer nota? Agora está acabando o semestre. Essa aula aqui é uma aula mais para informar, tá? Eu não estou cobrando nenhum tipo de atividade, mas eu estou deixando os esquemáticos, os componentes disponíveis, porque vocês montarem uma plaquinha com LED, né? Nem todos conseguiriam montar, inclusive. E essa é uma disciplina muito interessante, né? Porque é uma disciplina bem mão na massa. Você monta a plaquinha, dá problema, daí você tem que dessoldar o componente, soldar de novo, verificar contato, verificar se tem trilha rompida. Trilha é o que conecta, né, na placa os componentes. Então, é interessante que vocês façam, mesmo que artesanalmente aí na casa de vocês, ou posteriormente no semestre que vem aí, durante uma aula e outra, né, se vocês tiverem a disponibilidade de ir para a escola, para montar pelo menos um desses circuitos que eu vou passar hoje, para vocês terem noção do que é soldar numa placa, né, fazer manutenção de componentes e placas eletrônicas. Muito bem. Então aqui eu falo do terceiro projeto, né, que é um projeto de um dimer, utilizado, por exemplo, em ventiladores, né, para controle de velocidade. Nesse projetinho, temos aí cabos de alimentação de 2,5 mm², porque cabo para tomada, né, que a gente vai conectar na rede. Nossa, 2,5 consome corrente, hein, professor? Na realidade não consome, mas se você pegar a 5410, né, a normativa de instalação para baixa tensão, fala-se que circuitos de tomada, circuitos terminais, é necessário uma seção de 2,5. Então, vamos trabalhar aí com o que a norma fala. Tá? Uma lâmpada incandescente, né, de filamento de tungstênio, para verificar o funcionamento do circuito. 2 capacitores de poliéster de 150 nanofarads, é aquele azulzinho, tá? Não tem polaridade nesse caso. Um DIAC, que é um diodo AC, tá? Então, diodo de corrente alternada, ou seja, ele conduz dos dois lados, só que a partir de um certo nível de tensão. Que para esse componente aqui, ó, o V413M, que é o código dele, é 32 volts. Tá? Um potenciômetro, que é basicamente um resistor variável. Esse potenciômetro aqui é de 100 kΩ, tá? Então 100 mil ohms. Resistor de meio watt, de 330 ohms. E um TRIAC, né, o conhecido aí TIC 226D, que é para trabalhar aí com processamento de tensão de corrente alternada, né, a tensão do tipo AC. Conforme eu já falei aí em diversas aulas anteriores, até homenageando aí um colega da turma que perguntou com relação à banda lá, AC/DC, né, tá? Tem a ver também, né? Tem um raio, né, como símbolo da banda. E o nome da banda é AC/DC, né? E é o tipo de conversor, né? Retificador aí que a gente estudou é retificador conversor do tipo AC/DC. E o TRIAC, olha, perceba, Di é de diodo, Tri é de triodo, tá? O TRIAC é um triodo de corrente alternada. Ele é basicamente um diodo com 4 camadas que é controlado por um pulso, tá? Então, manda-se um pulso no gate, né, desse componente, ou gatilho, né, em português, e ele conduz. A gente vai observar melhor aqui no circuito. Tá? Então, nesse circuito, nós temos a lâmpada, tá? Deve ser uma lâmpada incandescente, vai ser conectada aqui nesse ponto, que é o ponto da carga. E temos também a rede de alimentação, que pode ser o 127 ou 220 volts em 60 Hz, rede elétrica, né? Aqui nós temos um resistor com uma setinha no meio, é o potenciômetro, tá? Ele vale 100 kΩ e essa setinha, se tiver nesse ponto, vai estar fechando um curto-circuito aqui para baixo, ou seja, teremos 0 ohms. Agora, se essa setinha estiver aqui embaixo, teremos a resistência total, ou seja, 100 kΩ. Setinha no meio é 50 kΩ no circuito, tá? Essa resistência do potenciômetro que vai controlar o brilho da lâmpada.
tá? Por quê? Variando essa resistência, varia o tempo de carga desse capacitor. Variando o tempo de carga desse capacitor, assim que ele atingir um determinado nível de tensão, ele vai carregando esse outro capacitor por uma outra constante de tempo, que é RC2, R1C2. Depois que essa tensão em C2 atingir 32 volts, o DIAC, que é diodo de corrente alternada, diodo AC, ele entra em condução, disparando o TRIAC, que é triodo de corrente alternada, né? Triodo AC. Disparei o TRIAC, eu conduzo, né, corrente da fonte, que é 127 ou 220, para a lâmpada, e da lâmpada, passando pelo TRIAC, retorno aqui para o neutro. Tá? Aqui eu coloquei 127 ou 220, só que para esse projetinho aqui, é melhor a gente trabalhar com um 127, tá? Por garantia até do processamento de energia dos componentes. Porque o capacitor aqui tá para 250 volts, mas se a gente estiver trabalhando em 220, né, como valor RMS de alimentação, o valor de pico é 311, tá? Então esses capacitores aqui podem ir para o espaço, fora que o resistor não pode ser de meio watt. Então eu recomendo aí que trabalhe aí com 127 volts. Ah, mas em 220 muda muito o circuito? Muda a potência dos componentes, tá? Então você vai ter que redimensionar a potência, talvez nível de tensão desse DIAC, desse TRIAC aqui, tá? Mas em geral o circuito tem esses valores nominais para os componentes, mudando apenas o nível de tensão de alimentação. Mas para esse circuito, recomenda-se aqui 127 volts, tá? Com os parâmetros que eu coloquei na lista, certo? E nós temos o quarto projeto, né? O quarto projeto é um projetinho muito interessante, interdisciplinar, que traz muitos conceitos de eletrônica analógica, né, para MCE. E nesse projeto a gente desenvolveria uma fonte, né? Essa fonte teria um capacitor cerâmico de 100 nanofarad, de 60 volts, 4 diodos, um N4007 para fazer a ponte retificadora, um capacitor, tá? Apenas um capacitor eletrolítico de 1000 microfarads, de 50 volts, um capacitor de 10 microfarads, né? Também eletrolítico, de 50 volts, um transformador, que daí pode ser de duas formas, 127 para 12 ou 127 para 24, com saída 2 amperes. Pode ter como saída 1 ampere também, tá? Não necessariamente 2. Eu coloquei 2 aqui caso queira se trabalhar com uma potência um pouco maior no circuito, tá? Mas não é necessário. Um potenciômetro de 5 kΩ, que é aquele resistor variável, o mesmo esqueminha do Dimer, né? Só que no Dimer era 100, aqui vai ser 5. Cabo de energia para ligação na tomada, né? E daí a ligação na tomada depende do transformador, tá? Se o transformador for com tape, você consegue ligar em 127 e 220, bastando ver lá na caixinha, né, na especificação do transformador que você comprou, o esquema de ligação dos fios, do primário e do secundário. Primário é lado de alta, secundário é lado de baixa, né, para nossa aplicação. Alta e baixa tensão. Um resistor aí de 240 ohms que deve ser associado a um LM317. Meu Deus, professor do céu, que é isso? Esse LM ele é basicamente um regulador de tensão. O que ele faz? Como que ele funciona? Então, o princípio de funcionamento dele, eu não sei se o Diego já passou para vocês, mas qualquer coisa eu passo na nossa última aula, efetivamente falando, né, que é essa sexta. Eu passo aí para que vocês tenham noção, mas é um circuitinho integrado que vai regular a tensão de saída. E aqui está o circuito da fonte, né? Esse daqui é o circuito interdisciplinar, né? Ele é um pouco mais complexo, talvez, né, do que nós tínhamos nos outros. Aqui o transformador ele ficou fora, tá? Eu considerei aqui a entrada do circuito já como sendo secundário do transformador. E o transformador ele entra aqui na ponte retificadora, que a gente estudou, né? A ponte que tem maior aproveitamento, com um filtro capacitivo de 1000 microfarads.
Ah, professor, mas esse C2 aí, 100 nanofarads, é diferente do C1 aqui? Parece que o símbolo também muda? Pois é, isso daqui é um capacitor de filtro, ele tem polaridade, positiva e negativa. Isso daqui é um capacitor de transiente cerâmico que não tem polaridade, ele tem uma capacitância que vai filtrar aí as altas frequências para que não entrem no LM, tá? O LM ele vai regular a tensão, então está chegando aqui, por exemplo, 17 volts, né, no caso de 12 volts de alimentação, chega a 17, ele vai regular aqui na saída, pelo projetinho que eu fiz aqui, até uns 12, 14, dependendo da alimentação 15, tá? Porque ele tem uma formulinha específica, né? A gente vai estudar na aula de eletrônica, né? Vou ver com o Diego se ele me passou. Se ele já tiver passado, eu passo um outro regulador. Senão, a gente vai estudar esse carinha mesmo, que é o carinha do nosso projetinho aqui de MCE. Mas, basicamente, mexendo nesse potenciômetro, o que acontece? Ao medir a tensão aqui na saída com o multímetro, você vai notar uma variação, tá? De 1,25 aproximadamente volts, 1,25 volts aproximadamente, melhor dizendo, né? Até uns 12, 13, até 15, 16 volts em alguns casos, tá? Nossa, professor, mas é uma variação grande, né? Sim, porque depende do valor desse potenciômetro, valor nominal, do potenciômetro, valor nominal do resistor, capacidade de transformação do nosso transformador, perdas aqui nos diodos, capacitância nominal dos componentes e também da qualidade desse LM aqui, né? Em geral funciona bem, né? Qualquer marca, qualquer fabricante aí funciona bem, não tem muito problema não. Na saída tem mais um filtro que eu coloquei, essa ponte retificadora, essa fontezinha aqui. Eu projetei, é para ela trabalhar aí com 1 ampere, eu falo para colocar um transformador de 2 amperes até para ter aí um range de mais 50%, né? Se quiser projetar uma fonte para 2 amperes, põe mais um capacitor aqui de 1000 microfarads. Pode colocar um sisteminha paralelo aqui para regulagem na saída, você consegue uma saída em 2 amperes. Mas a fonte em si é para trabalhar em 1 ampere, mesmo assim você consegue alimentar diversos circuitos aí. Já foi feito o teste, né, no laboratório com a turma mesmo, né, com uma das turmas aí do curso de eletrônica. O circuitinho ele conseguiu alimentar o astável, o semáforo e mais um motorzinho pequeno de corrente contínua. Tudo nessa saída, tá? Então não precisou da bateria, não precisou de uma fonte regulável, chaveada. Essa fonte aqui já deu conta. Então perceba, né? Uma fonte rudimentar com poucos componentes aí, mas que já atende bem aí a diversas aplicações práticas. Beleza, turma? O que eu tenho para passar hoje é isso. Resolvi colocar os esquemáticos aí para que vocês tenham, né, o esquema e os componentes a serem utilizados no projeto. Caso queiram montar, não é nenhuma obrigação, mas caso alguém queira praticar, né, posteriormente, podendo comprar os componentes aí, montar principalmente a fonte, que eu considero o projetinho mais completo, né, para que vocês consigam aí entender bem como fazer uma solda, como fazer uma correção, né, numa falha de circuito, enfim, como fazer emenda, coisas que podem parecer básicas aí para quem já tem experiência, mas para quem nunca mexeu com eletrônica acaba sendo essencial. Beleza? Agradeço a atenção de todos mais uma vez, lembrando que não tem mais atividade, né? As atividades, o prazo aí já foi encerrado. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, até relacionada à nota, tá? Frequência, acredito que não tem muito o que fazer. Mas entrega de exercício, hoje é dia 22, até amanhã, entre em contato para resolver qualquer tipo de pendência, porque depois já vai começar o fechamento das notas, daí não vai ter muito o que fazer. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até.